Bom, nós estamos falando sobre carreira e vamos falar agora sobre mercado de trabalho, porque o mês de dezembro foi de números ruins na geração de emprego. Em Cachoeira do Sul, se demitiu muito mais do que se contratou. E isso foi geral, não foi só aqui em Cachoeira, não. No Rio Grande do Sul e no total nacional, o mês foi de queda. Nós vamos agora aqui para a tela para ver esse panorama de Cachoeira, do estado do Rio Grande do Sul e também do país. Então, me acompanhe, começando então com os números gerais do município de Cachoeira do Sul. Então, em dezembro de 22, foram 400 desligamentos, 312 admissões, o saldo do mês, fechamento de 88 postos de trabalho. Vamos agora para a próxima tela, onde a gente tem aqui esses gráficos em formato de pizza, que a gente tem um panorama sobre os setores, né, que mais demitiram e que mais contrataram, né? Então, o comércio teve aí a liderança nos desligamentos, 166, seguido pelos serviços, né, que normalmente é uma locomotiva das contratações, que meio empatou, ainda assim ficou no negativo, né, no mês de dezembro, mas andou de lado o setor de serviços, que normalmente puxa aí a geração de empregos. Vamos agora para a próxima tela, que a gente tem um panorama ainda melhor do saldo dos setores aqui de Cachoeira do Sul, considerando, né, dezembro de 2022, fim do ano passado. Então, o comércio liderou o fechamento de postos de trabalho, 44 a menos em dezembro, seguido pela construção, com menos 26 vagas, depois agropecuária, indústria e serviços. Resumindo, em Cachoeira do Sul, todos os setores fecharam postos de trabalho, não é? Realmente o cenário foi bastante negativo no mês de dezembro por aqui. Vamos dar uma olhada agora nos números do Rio Grande do Sul, com base no CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O cenário negativo também, como a gente já mencionou, né? Os desligamentos foram 114.141, as admissões 86.317, saldo negativo em 27.824 postos que se fecharam no Rio Grande do Sul, ou seja, o mercado de trabalho encolheu. Foram pessoas que perderam seus empregos e na relação entre contratações e demissões o saldo ficou negativo. E aqui novamente os gráficos com os setores, comparando os desligamentos com as admissões. Setor de serviços, mais uma vez puxando aqui os desligamentos, né? Que é um setor que emprega bastante, mas no mês de dezembro fechou muitos postos, 43.314 demissões no Rio Grande do Sul, somente no setor de serviços, igualmente seguido pelo comércio, né? E aí nas admissões o cenário é também um tanto parecido, porém as demissões lideraram, né, infelizmente, esse ranking aqui no Rio Grande do Sul. Bom, vamos agora para a próxima tela, que traz o ranking dos setores com o número de postos criados ou o saldo, né? E a gente vê que todos eles ficaram negativos, como a gente já mencionou, e a sequência é semelhante ao que a gente já viu em Cachoeira do Sul, isso se repete no estado, e a gente vai ver que fica muito parecido no ranking do país também. Então a indústria, nesse caso aqui, liderou, né? Ficou à frente ainda dos serviços, né? Com 14.661 postos fechados, aí na sequência vem os serviços, com 6.212 postos fechados no saldo, e a construção logo na sequência com 3.345 postos a menos. Depois a agropecuária e o comércio por fim. Vamos adiante, próxima tela. Vamos agora aos dados nacionais, números gerais do Brasil na geração de empregos no mês de dezembro de 2022. Então, o saldo ficou negativo no mês no país, com o fechamento de 431 mil postos de trabalho, 431.011. As admissões foram 1.382.923, os desligamentos 1.813.934. Vamos dar uma olhadinha agora no cenário com base nos setores também, nesse gráfico aqui em formato de pizza, né? Os desligamentos, a gente tem aqui os serviços liderando os desligamentos, infelizmente, 852.774 postos fechados. Depois vem comércio, indústria. Embora os serviços também geraram um número considerável de vagas aqui, né, nas admissões, o comércio também, na comparação entre desligamentos e as admissões, o cenário ficou negativo, né? Mais se demitiu do que se contratou. Na sequência, né, o ranking aqui dos setores. Mais uma vez, serviços, nacionalmente falando, foi o que liderou o número dos desligamentos, né? Fechou
188.064 postos de trabalho. Aí na sequência vem a indústria, perdeu 114.246 postos de trabalho, depois construção, agropecuária e comércio, ranking bem ruim, né? Então foi um mês negativo para o país. Já vinha tendo uma desaceleração no segundo semestre do ano passado, em virtude de tudo que se viu, a gente teve aí alta de juros, era o período eleitoral, o país em ebulição, como a gente viu no ano passado, e aí está, portanto, o resultado, né? São vários os fatores que contribuem para isso, mas aquele cenário foi especialmente negativo, né? Agora a gente volta aqui a alguns números de Cachoeira do Sul, já que a gente tem agora os números de dezembro, e a gente tem um panorama do ano. Como foi o ano de 2022 no trabalho em Cachoeira do Sul? Vou começar aqui por esse cantinho direito da sua tela, que mostra as admissões, os desligamentos e o saldo total. Portanto, o município de Cachoeira do Sul contratou 6.172 pessoas no ano passado e desligou 5.329 pessoas. Saldo, novos postos de trabalho em 2022 em Cachoeira do Sul, 843. Então, o ano foi positivo, aumentou um pouquinho, aumentou o número de carteiras assinadas em 843, né? Este é o número. E aí a gente vê aqui os números mês a mês. Mês de janeiro começou fraco, depois cresceu em fevereiro, cresceu em março, os números foram bem positivos aqui em março e abril, depois começou a desacelerar, perdeu vagas em junho, e depois não se recuperou, né, suficientemente bem no segundo semestre. O segundo semestre, seguindo a tendência nacional, foi já um pouquinho mais fraco. E aí na reta final do ano, né, novembro, cresceu ainda um pouquinho, andou meio de lado aí o cenário das contratações. E dezembro foi um mês negativo. E a gente torce, né, segue na torcida para que o ano de 2023 seja um bom ano, embora as expectativas não sejam assim lá tão positivas. Há uma expectativa de crescimento no mercado de trabalho para esse ano, mas bem inferior ao que foi o ano de 2022, em virtude de taxa de juros, o cenário doméstico, né, as questões internas da economia brasileira e também o cenário internacional que não continua animador neste momento. Mas estamos aqui na torcida e esperamos contar para você boas notícias sobre o mercado de trabalho nesse ano de 2023.